Vou usar isso aqui. Boa noite. Boa noite. Meu disciplinador. Hoje, não sei se todos viram lá, que é quando a Gislaine publica, mas eu vou contar uma história para variar. Então, como todos estão acostumados, né, que eu gosto de contar uma história, e hoje eu vou fazer um paralelo junto com a história. E vou fazer uma inversão também. A história está no livro que eu gosto muito, né, de Mulheres Fascinantes. E também sobre dor, quem conhece esse livro, do José Carlos de Luca. Alguém me tocou, maravilhoso. E também, vou falar os capítulos, vou olhar aqui para mim não me perder. No capítulo 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, se quiser completar, lê do começo ao fim. Que ensina bem a gente tolerar as dores, porque quando a gente lê todos esses, fica faltando só mais um pouquinho, né? E nunca é demais. Então, esse livro, Mulheres Fascinantes, para quem ainda não viu falar, foi escrito por Cirineia e Yolanda Maffei, pelo espírito de Leon Tolstói, que nasceu na Rússia, era já um escritor lá, desencarnou lá em 1910. E quando desencarnou, a gente sabe que uma vez escritor, né, a gente não perde, porque morreu, então agora eu mudei de gosto, agora virar espírito, tocar harpa nas nuvens, né? A gente continua o trabalho. Né? Vou ser a mesma pessoa que eu sou hoje, vou ser lá. Com as minhas tendências boas e com meus vícios ruins, com as minhas más tendências. E é para isso que a gente regressa à pátria espiritual, para estar aprendendo a nos tornarmos sempre melhor. E ele, sempre muito curioso, procurou, nas suas caminhadas pelas colônias espirituais, ele já tinha méritos adquiridos, porque não é fácil assim ir conseguindo. Tem que ter mérito. Então, como ele já tinha como espírito, ele quis continuar as escritas dele, continuar como escritor. E começou a procurar histórias de vidas comuns, de pessoas comuns, que viveram na época de Jesus, para que tivesse, né, mais próximo de nós, da nossa essência aqui na Terra. E eu vou tentar narrar a história hoje de Lucília. A parte dela é uma história um pouco maior, então eu fiz o resumo do resumo do resumo do resumo, para que eu pudesse conciliar o tempo. Então, se a gente trazer a vida dela para nós e imaginar as dores que todos passam, porque quem não passou nenhuma dor aqui até hoje? Pode responder, estou perguntando para os encarnados. Os desencarnados ainda podem responder também, mas não está no momento, né? Então, nós precisamos entender que certas dores que um passa, o outro passa diferente. Mas a essência é quase a mesma. Fala, nossa, aconteceu isso comigo também. Só que foi assim, são pequenas nuances que mudam essa dor. Então, ao ler a história de Lucília, eu, particularmente, fui me identificando. E isso é muito bom, porque é uma história rica, que vai fazer com que todos nós, ou alguém que a gente conheça, que está precisando, né, de alguma ajuda, que a gente possa levar uma palavra, um conforto, um auxílio, porque essa é a nossa tarefa. Como quem estuda doutrina, quem está no caminho de se dizer espírita. Porque nós estamos caminhando, estamos aprendendo. Para falar, eu sou espírita, né? Precisa ter uma carteirinha lá, carimbada lá no plano espiritual. Mas devagar a gente chega lá. Então, a dor ela não se apresenta de uma vez só. No decorrer da nossa vida, ela se apresenta de várias formas.
tem vários nomes, né? De várias maneiras. E cabe a nós saber encontrar maneiras de lidar com ela. Então vamos lá na história para ver como foi que Lucília lidou com as dores. Então ela nasceu num lar que só tinha mãe. O pai havia desencarnado num acidente. E numa vida muito pobre, muito miserável. Morava lá nas periferias de Roma, naquela época que a gente sabe que não tinha nada, né? Era tudo muito difícil. Era a divisa das classes sociais, era nítida, perfeita. Não era como a gente vive hoje. E naquela época, ela, a mãe de Lucília, não tinha um emprego para que ela pudesse trabalhar, ter um salário fixo e que ela pudesse trazer o sustento para casa. A mãe dela aprendeu a costurar. Né, Cida? É verdade. Né, Fátima? Então, era um ofício na época muito procurado, porque não tinha loja, não tinha roupa pronta com loja. Se vendiam tecidos. E os tecidos tinham que ser feitos sob medida, as roupas. Então, ela foi costurando e criando a menina com muita dificuldade. Porque era ainda, como hoje tem muita gente que não valoriza, né? Naquela época era menos ainda. E ela, a Lucília, cresceu, ficou uma mocinha linda, cheia de sonhos, de ideais, vaidosa, muito vaidosa, e, de certa forma, para mais do que para menos, muito egoísta. Ela só via ela queria o bem-estar dela, não importava que custo ela sacrificasse a mãe. Então ela se revoltava com aquela situação e com a resignação que a mãe trabalhava. E a situação que ela vivia, por mais difícil que pareça, né, de miséria, de falta de alimento, de morar num lugar de muita sujeira, era muito rato, era, de certa forma, um cenário terrível. E ela, mas tinha mãe. Ela tinha mãe. Ela tinha o amor da mãe. A mãe dava exemplo de decência, de dignidade, de honestidade, de carinho. Ela era muito amada, muito querida pela mãe. Mas, né, normalmente, a gente esquece de olhar por esse lado. A gente sabe que quantos, né, que acham, eu não nasci no lar certo, aqui não era para mim. Quantos que a gente já ouviu falar isso, né? Eu não pedi para nascer nesse lugar aqui, com esse sacrifício, com essa mãe resignada, só sabe costurar. Era esse o pensamento dela. Achava que ela merecia mais, porque ela era muito bonita, muito linda. E a mãe recebia ali várias jovens, senhoras também, né, de meia idade, jovens, que levavam os tecidos para ela costurar. E essas moças que iam, as mais, que levavam mais costuras, era moça que ia optar por um caminho mais fácil. Então, eram as moças de vida fácil, vamos para não usar outros nomes. E ali elas levavam tecido, que desistia, largava lá, doava roupa para elas. E fazia amizade com a mocinha, que é a mocinha toda pretensiosa, né, toda cheia de sonho. E ali elas ficavam conversando, e ela admirava, né, aquela vida livre daquelas moças. Quando é um dia, a moça vai fazer compra. A Lucília vai fazer uma compra para a mãe. E vê lá num certo lugar, um jovem romano, um patrício romano, de um alto escalão, né? Rico, poderoso. E ela vê aquele jovem e aquilo ela se apaixona ali, né? Entre aspas, né? Fica toda deslumbrada com a beleza dele e começa a alimentar nela aquela ilusão, aquela vontade de conhecer aquele moço. As moças levando bastante roupa lá para a mãe, ela
conta, eu vi tal rapaz, assim, assim, né? Vocês sabem quem é? Ah, sim, ele é cobiçado por várias mulheres. Ele é filho de um senador muito importante, muito rico, mora num palácio. O pai dele ficou viúvo recentemente, dá festas, muitas festas. E as festas que ele dá é regado a vinho e orgia. Mas são festas maravilhosas. Você quer tentar conhecer ele? Vamos com a gente na festa. Ela ficou deslumbrada. Deixou a mãe louca para fazer um vestido para ela. A mãe muito a contragosto, triste com a atitude da filha, fez de tudo para que tirasse da cabeça dela aquele intento. E mesmo assim ela foi, na companhia daquelas moças. Quando chegou naquele palácio, naquele lugar tão deslumbrante, né, que encheu os olhos dela, né, do materialismo, da riqueza, do luxo, ela ficou deslumbrada, a mesa farta, banquete cheio de comida, e ela ainda com fome, porque tinha dividido um pedaço de pão com a mãe. E ela vê tanto luxo, tanta coisa, ela fica atordoada. E ao mesmo tempo assustada, porque quando ela chegou, cada moça tomou seu rumo. Já tinha os donos esperando, né? Os senhores que usavam os prazeres dele ali e as moças. E ela se assustou com a situação. Ela falou, e agora? O que eu faço, né? Isso eu não quero para mim. Porque decência ela tinha aprendido. A mãe tinha ensinado ela a ter moral. E aí ela fala para a mãe, ela fala assim, eu lembro que a minha mãe me pediu tanto para que eu nunca descesse, né? Para que eu sempre mantesse a minha classe, a minha honra, a minha dignidade. Isso eu não quero para mim. Então ela procurou se esconder o máximo que ela pôde. Ficar meio escondida. Até que ela visse o rapaz. Ela falou, a hora que eu ver, eu apareço. Ele vai me notar. Tenho certeza disso. Então, fazendo uma pausa aí. Quantos de nós, mães ou pais que está aqui, ou nós como os filhos no passado, também não desafiamos? A gente achar que a gente sabe tudo, né? Ah, eu vou. Meu pai, minha mãe não sabe de nada. Eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a minha vida. Não é assim que a maioria faz? A mãe avisa, lá tem assim, tem assado, o pai fala, olha, pode acontecer isso, aquilo. Mas não ouve. Porque acha que está no poder da juventude, dona da verdade, que sabe tudo. E gosta de se arriscar, né? Jovem aventureiro. Então, quantas situações igual a essa a gente já não viu, ouviu, já viveu e já passou com os filhos, né? E aí, nisso, ela está lá escondidinha, lembrando dos conselhos da mãe, apavorada, porque o cara não aparecia, e ela ficou ali bem com medo mesmo, né? Bem apavorada. Nisso, ela se sente puxada, agarrada, e um senhor de uma meia-idade a viu. E se encantou. Né? Falou, tem uma pessoa nova aqui, uma menina nova, e ela vai ser minha. E aí ele tenta estuprar a menina ali na festa mesmo. Quando ele joga a menina luta com ele, quando ele joga ela, que ela resiste, ele ainda vai para agressão física. E ela, desmaiando, vê o moço chegar e tirar ele. E ela desmaia. O moço pega ela e leva para os fundos do palácio. Ela ficou desacordada, não viu o que aconteceu. No outro dia ela acorda, ela vê que ela está num aposento bem cuidada, protegida, um lugar lindo, tudo muito bem arrumado, o luxo imperando,
E ela está meio atordoada com tudo que aconteceu, olha no espelho e se vê com um hematoma no rosto, toda machucada, e entra os servos, entra o rapaz e tenta conversar com ela sobre o que aconteceu, explicar, saber quem ela era, cadê os pais, de onde ela vinha. E na hora ela se apavorou. Ela falou, se eu falo quem eu sou, da onde eu vim, quem é minha mãe, eles vão me pôr na rua. Vão saber que eu sou uma pobre, que eu não tenho ninguém por mim. Ela se fez de desmemoriada, né? De amnésia. Falou, vou ficar quieta, não vou falar nada. De certa forma, meu plano deu certo, ele está aqui. Não pensou em nenhuma mais consequência. E ali ela ficou vários dias. A mãe desesperada, procurando ela por tudo quanto era lugar que ela podia. Até a mãe não ter mais recurso nenhum para procurar e voltar resignada para casa e aguardar. E ela ficou ali na espreita de alguma coisa acontecer de bom com ela. Não contou a verdade para ele. Os dois passaram a ter uma amizade. E ficou sabendo que ele também tinha ficado viúvo, como o pai. A mulher dele e o bebezinho que ela estava esperando desencarnaram na hora do parto. E ele ficou muito triste, porque ele amava a esposa. E ele tinha aquela tristeza infinita. E não tinha coração aberto para mais nada. Porém, pela primeira vez, depois dessa dor triste que passou pela vida dele, ele estava se abrindo com uma pessoa. A moça, além de ser muito bonita, que chamava a atenção dele, também sabia conversar. Tinha aprendido a ser fina, educada, saber responder, saber ficar quieta. E assim, os dois fizeram uma amizade. Nessa grande amizade que formou entre eles, em nenhum momento ela pensou em contar a verdade. E passou a viver aquilo ali. Apesar da dor que ela sentiu, de tudo que aconteceu, de pensar na mãe, mas o intento dela, o que ela queria, o ideal, o sonho, tudo falava mais alto. Ela continuou. No que ela continua ali, um dia ele está triste, no quarto, chorando, tinha tomado uns vinhos, chorando lá no quarto da esposa que tinha morrido. Ela entra para conversar e os dois acabam tendo um relacionamento amoroso. E eles passam a noite junto, ela muito apaixonada, mesmo assim não conta quem ela era, nada. No outro dia, quando eles acordam, ainda madrugadinha, amanhecendo o dia, ele se assusta de ver que passou a noite ali com ela. Teve aquele momento, aquela paixão, e naquele momento ali, ele sentiu uma angústia, uma tristeza, e se sentiu culpado de trair a esposa morta. Achou que ele estava errado de fazer o que ele fez. Não sentiu, né, que poderia continuar a vida, prosseguir, por mais que continuasse respeitando a morte da esposa e do filhinho. E ele, então, naquela reação que ele tem, ela acha que, né, ela tem o entendimento que aquilo foi um desprezo, que ela se sentiu desprezada por ele. Um objeto que ele usou e não quis mais. O que era normal naquela época, normal, né? Naquela época, entre aspas, porque nem todos os homens eram iguais. E com aquele pavor do desprezo que ela sentiu ali, aquela angústia, aquela dor, que ela estava apaixonada, ela sai do quarto, vai até o quarto dela,
pega o vestido mais simples que ela tinha, porque ele presenteava muito ela, coloca a roupa e sai de casa sem ninguém ver. Desaparece. Ele não foi atrás, achando que ela fosse continuar lá, mas ela vai embora. Com uma dor grande no coração, pensando em tudo que ela tinha feito e no que poderia acontecer dali para frente. Então, uma pausa aí, para ver como que uma falta de um diálogo, de uma conversa verdadeira, da gente ser honesto com o coração, da gente falar a verdade, não importa as consequências, assumir o que a gente faz, né? Naquele momento ali, se ela tivesse aproveitado, era a chance que ela tinha de conversar, de falar a verdade. Por mais que ela sentisse que ela podia ser rejeitada, mas ela estava sendo honesta com ele e com ela mesma. Porque ninguém convive e vive com mentira. Não perdura, né? A mentira ela vai até um pedacinho e aí logo tudo cai. São bases falsas, né? É castelo construído sobre areia. E era o que ela fez. Ela construiu o castelo sobre uma areia que logo poderia desmoronar. Então ela perdeu a chance de ser verdadeira, de ouvir também o que ele tinha para dizer. Ela se precipita, então ela foge. E volta para onde? Para a casa da mãe. Que novidade para nós, né? Os filhos fazem isso, né? As coisas dão errado, corre para a casa da mãe. Né? Todos, né? São todos sabido, esperta, inteligente, muito mais do que os velhos, né? Sabe tudo, mas na hora do aperto, quem socorre é os pais, né? Graças a Deus que corre para a gente, né? Então, a mãe, como a gente sabe, recebeu como? De braços abertos, como é a história do filho pródigo, né? Que está no Evangelho. Então, a mãe recebe ela ali, aliviada, né? Que ela está viva. Não é assim que a gente faz? Quando o filho liga, ai, mãe, as minhas meninas, quando tiraram a carta, que era nova, ai, mãe, com o seu negócio aqui, bateram atrás do carro, eu dei uma ralada. Ai, você está falando? Então tá tudo bem. Vamos resolver, né? Então a gente quer isso. Né? Tá tudo bem. Coisas materiais a gente vai resolver. Então, ali, as duas retomam a vida delas. E ali houve uma mudança grande em Lucília. Ali ela percebeu que os projetos dela, idealizados como ela fazia, não ia perdurar. Que se ela quisesse alguma coisa, era ela que tinha que mudar. A atitude tinha que vir dela. Vida fácil não ia acontecer. Porque ela conscientizou, do jeito dela, tá? Que as diferenças de classes sociais não ia dar certo nunca. Então, ela se restringiu a ficar onde ela estava, deixar ele onde estava, guardou o amor dela no coração, com toda a dor que ela sentia, fez uma proposta para a mãe de aprender a costurar, de ajudar a mãe, que a partir dali elas iam sair daquele lugar, que mudaria. Então ela mudou o foco, mudou a visão. O que eu tenho? Eu tenho o amor da minha mãe? Me basta. Eu preciso de mudar o que é material, o que está ao alcance das minhas mãos. E é isso que eu vou fazer. E assim ela tomou essa atitude, firme e forte. Passou 2, 3 meses, a notícia, né, veio para ela que ela estava grávida. E aí ela falou, pronto, mais um agora, né? Então é mais uma boca para comer, eu preciso trabalhar mais. Preciso dar um jeito na minha vida. Melhorar mais ainda aqui. Mas nunca que eu vou deixar ele saber. Outro erro, né? Porque ele tinha o direito. Mesmo se ele não quisesse ela,
Mas o filho era dele. Como pai, um homem que já tinha perdido um filho, desiludido, triste, saber que ia ter um filho, mudaria a vida dele. Traria alegria, felicidade. Mas ela agiu no egoísmo. Vai ser só meu. Com medo, porque na cabeça dela ela era pobre, ele ia lá, ia pegar e vai embora. Era assim que ela imaginava. Né? Não era igual hoje, que tem as leis que defendem, né? Era dele, pronto, acabou. E aí ela escondeu esse filho. E conseguiram mudar para uma casinha melhor, com um salãozinho, as costuras aumentaram para onde elas foram. Deu uma boa melhorada na vida dela, materialmente. Sempre triste, com dor no coração, com saudade, amando ainda. Um belo dia, o menino com 5 anos cai de uma árvore e fica paraplégico. Ela tentou todos os recursos que estavam ao alcance dela. Não, teu filho não anda mais. A dor foi assim imensa dela ver o filho naquela situação e sem ela poder fazer nada. O filho lindo, a cara do pai. Ela olhava e sofria, se condoía de dor. Até o dia que ela pegou um papel, escreveu uma carta e contou toda a verdade. E mandou para o pai. Na esperança que ele viesse. Ele era rico, poderoso. Vai conseguir um médico que vai curar nosso filho. E ele recebe a carta e fica sabendo de tudo. Ela conta desde o primeiro dia que ela foi na festa, na intenção de ver ele. E ele chega, vê o menino, dá toda assistência, leva nos melhores médicos para receber a mesma resposta. Seu filho não vai andar mais. E os dois se encontram, conversam e se entendem, o que poderia ter feito lá atrás, né? E ali eles decidem se casar. Leva ela, a mãe, o filhinho todo, para o palácio. E lá ela estava vivendo como ela sonhava, né? Rodeada de tudo que era de bom para ela, né? Para o menino, para a mãe. Mas a dor de ver o filho apunhalava ela, porque ela achava que era culpa dela. Que no egoísmo dela esconder o menino, ela achava que ele podia ter sido criado lá, rodeado de servos, e que não ia deixar o menino cair. Que ele caiu porque estava sozinho. Então ela achava que era culpa dela. A dor acompanhando ela. E a avó, como foi acostumada a trabalhar, não parou de costurar. Mas não costurava mais para as pessoas. Costurava para a caridade. Ela fazia roupinha com a autorização do casal, pegava alimento e voltava lá nas periferias da onde ela saiu. Para levar roupa, agasalho e comida. Para as crianças necessitadas, para as pessoas necessitadas, para as mãezinhas. E ali o menino, que tinha uma nobreza de caráter muito grande, nunca reclamou de nada, sempre feliz, alegre, muito assim, grato por tudo que ele recebia. Ele acompanhava a avó, fazia questão. E os servos, punha a carruagem deles lá, punha o menininho deitado e ia com a avó. E ele gostava, porque lá as crianças que ele encontrava brincavam com ele, mesmo ele sendo daquele jeito. E os filhos dos ricos poderosos onde ele estava, zoava, tirava sarro, criticava dele não andar. Então ele gostava daquele lugar, daquelas crianças. Então ele adorava ir com a avó. Muito humilde, querido, todos gostavam dele. E assim foi passando. E nesse inteirinho, a Lucília fica grávida, novamente. E nasce uma menina. A menina já totalmente diferente do irmão. A menina nasce, aos primeiros passinhos, as falas, os comportamentos, ela foi demonstrando
um extremo egoísmo. Egoísta, manhosa, chantageava os pais, rude, agressiva. Por mais que ela fosse cercada de amor, de carinho, ela não correspondia. Era sempre com alfinetadas, sempre insatisfeita. Aproveitava da beleza, que era linda, mais linda que a mãe. Então, ela judiava dos servos, maltratava os animais. Ela era, vamos dizer, terrível. Então, essa menina cresce, por mais amor que recebia, com esse espírito leviano, egoísta, com dificuldade para amar os pais, não se sentir amada. Os pais moravam um pouco retirados do centro, como se fosse um campo do lado. Então, ela não gostava de lá, daquele lugar. Ela queria para o centro, para onde tivesse festa, onde tivesse bagunça, onde tivesse as coisas que davam com a cabeça dela, que sintonizasse. E como a gente atrai, né, aquilo que a gente vibra, que a gente quer, né, que isso é sintonia. O que acontece? Se atrai também igual a você. Aparece um moço lá um dia, também de moral bem baixinha, rico, poderoso, que queria herdar o dinheiro do pai se casasse, e propõe casamento para ela e leva ela embora, para onde ela queria, para o centro maior, aonde ela fosse nas festas, aonde ela pudesse fazer tudo que desse na cabeça dela. E os dois fazem um acordo, são casados. Mas você vai viver a tua vida, eu vou viver a minha, e passaram a viver festa de orgia, de bagunça, ela engravidava, abortava, assim, inconsequente. E enquanto isso, lá, a família vivia em harmonia, porque o menino, numa dessas saídas com a avó, ele escuta uma pregação. E quando ele se aproxima, mais perto que ele pode, ele vê, né, que, assim, sente uma paz, uma harmonia, ele se sente melhor do que ele estava acostumado a sentir. Mas nada mais, nada menos, porque a energia de Jesus pregando. E Jesus sai do meio de todos que estão lá e vem até o menino. E fala para um dos seus apóstolos: ali estão meus irmãos, a minha irmã e meu irmão, porque fazem exatamente o que eu prego. E foi de encontro com a avó e o menino. Gente, vou explicar uma coisa, um trechinho aqui que é de história. Eles, no começo da história, moravam em Roma. Só que eles foram até Jerusalém, que o romano que ela casou foi a trabalho para Jerusalém. Então, Jesus estava ali, naquele espaço. Senão vai falar, mas onde Jesus estava? Né? Como que ele foi parar lá nas cercanias de Roma? Não, Jesus estava ali. E no trabalho dele, né, trabalho aqui na terra, fazendo as pregações, andando com os apóstolos. E ela expandia cada vez mais a caridade, porque a história é muito grande, até eles mudarem para Jerusalém, para esses lugares, aonde também existia muita dor, muita miséria, muita tristeza, era um povo oprimido, aí entra toda a parte da história. E Jesus chega até esse menino e fala para ele: você tem vontade de andar? E o menino fala para Jesus que não, que ele estava bem do jeito que ele estava, que ele era feliz. E Jesus continua conversando. E fica assim, e fala para os apóstolos, olha a beleza de alma dessa criança. Jesus fica assim, inebriado de conversar com ele. Só que fala para ele, mas você tem méritos.
Então, vem até mim. O menino levanta e anda. Era Jesus, né? E, a partir dali, os pais ficaram, assim, admirados com tudo aquilo. Quiseram conhecer Jesus, ficaram muito gratos, porque já tinham feito de tudo. O menino não andava, de repente fala, vem até mim, o menino anda. Que poder que esse homem tinha, né? Para eles foi uma coisa, assim, muito grande. E eles ficaram tão gratos, que a partir daquele dia, eles passaram a ouvir as pregações de Jesus. Eles iam, ouviam, aprendiam, e começou a levar para a casa deles. Reunia os servos, reunia as pessoas que estavam perto, começou a fazer uma reunião na casa para aprender tudo que Jesus ensinava. Ia falando de um para o outro, como nós estamos aqui conversando hoje. Ia contando, olha, Jesus falou isso, Jesus ensinou aquilo, e foram aprendendo e seguindo Jesus, se tornaram cristãos. E enquanto isso, a menina orgulhosa, vaidosa, vivendo na bagunça, na orgia, nas festas. O que acontece? Tudo que você só tira, né? Você está tirando, não repõe, o dinheiro dos dois acabou. Não tinha mais orgia, não tinha mais festa, não tinha mais bagunça, porque tudo era mantido com dinheiro. Aí os dois arquitetaram um plano. Eu volto para a casa dos meus pais, como se eu estivesse saudosa, e nós vamos armar contra eles, vamos entregar eles para os senadores romanos. Né? Porque aquele tempo lá era dominado pelos soldados romanos, pelos senadores, pelo Império Romano. A gente entrega que eles seguem Jesus. Aí a menina volta, como se estivesse com saudade da mãe, dissimulada. A mãe fica super feliz, fazem festa para a menina. E a menina fala que quer ouvir as reuniões, que está arrependida daquela vida que estava levando, que vai mudar a vida. E ali os pais ficam, né, super agradecidos. Nossa, que coisa boa, né? Minha filha voltou. E estão aguardando o genro, que voltaria também. Nisso o genro volta, mas volta já com os soldados romanos e leva todo mundo preso. Pega eles lá com os cristãos, e eles tinham feito um acordo, 50% para os inquisidores romanos e 50% para eles. O pai dela era muito rico, pegou todas as propriedades, tudo que eles tinham, o palácio, vendeu, pegaram o dinheiro, os dois voltaram para a bagunça, para a farra. E os pais foram presos e executados, na maior frieza. Então, é uma história de doer o coração, né? Mas a mãe de Lucília, com os ensinamentos de Jesus, eu não sei porque que eu pôr o caderno aqui, né? Porque eu não sei. A mãe de Lucília, ela perdoou. O pai perdoou, o irmão, a avó, porque eles tinham aprendido. Estavam preparados para passar por aquela dor. Eles sabiam que a filha estava temporariamente naquele estado de leviandade. Né? Por tudo que elas aprenderam com Jesus, eles sabiam que tinha que perdoar. Porque senão do que ia adiantar todo o sacrifício? Tudo que ela fez, tudo que ela viveu, estava perdido. Então, nós, vendo uma história dessa, que não é, gente, história, né, que eu costumo sempre falar com E, é história, com H, porque foi real. Aconteceu. O próprio espírito de Lucília contou para Leon Tolstói, para escrever a história. Então, nós ficamos pensando, quantos que a gente já viu acontecer isso? Eu, com meus 68 anos, já vi. Muito. Negligência, pessoas que casam por interesse, pessoas que casam usando o filho como
vale-troca, né? Pessoas que não pensam nas consequências. E vai agindo, atropelado na vida. Vai fazendo as coisas atropelando, atropelando, sem pensar que no futuro você vai colher aquilo que você plantou. Então nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e ler causas atuais e causas anteriores das aflições. O porquê que nós estamos passando por certas coisas. Por que nós passamos por dores? Porque Deus castiga? Não. Nunca. Deus perdoa. Por isso nós estamos aqui. A reencarnação é o perdão divino. Para mim, a melhor definição de reencarnação é essa. É o perdão divino. Porque ele nos perdoa e nos deixa recomeçar. Não é comodismo, porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E quando lá no plano espiritual, a gente pede. E reúne com as mesmas famílias, os mesmos desafetos. Às vezes Deus permite que entre um ou outro diferente, para ou ajudar o grupo a evoluir, ou para o grupo ajudar aquele a melhorar. Mas tudo tem uma razão, uma explicação, porque Deus está no comando de tudo. Cada acontecimento, cada dor, ele está ali do nosso lado, nos ajudando, nos dando força, pedindo, porque a gente precisa pedir, não se revoltar, não se vitimizar, porque não existe vítima, né? Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Nós estamos aqui hoje passando por dores justas. Pode não haver justiça, mas não tem injustiçado. E Deus está ao lado de cada choro sincero. Não é hipocrisia. Quando você chora por uma dor, por uma perda, a perda de um filho, que deve ser, sim, uma dor descomunal. Quando você passa por uma dor que você acha que não vai aguentar, ou a dor que é aquela que te aperta o coração, que é a dor maior. Tem uma passagem do Evangelho que é a ingratidão dos filhos e laços de família, acho que é esse o título mesmo, né? No finalzinho, o último parágrafo, ele escreve: de todas as provas, a mais difícil é a que afeta o coração. Muitos sucumbem à dor da ingratidão dos seus amados, porque quando a gente ama demais, a dor é muito grande, porque você não espera a ingratidão. Não que a gente está esperando mérito, mas muitos de nós aguentam sucumbir a muitas dificuldades materiais, mas a daqui, do coração, é cruel. Essas faz com que a gente caia. E quando a gente sentir que vai cair, ergue os olhos. Lembra que nós temos aqui, que Deus nos deu de presente, divino, o nosso protetor, que fica esperando você pedir força para ele, pedir coragem. E nesse momento, quando você é sincera, teu coração é sincero, o socorro vem. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas o tempo não dá. Mas eu queria mostrar para vocês, até hoje eu peguei o Odair lá, falei, você vai ouvir esse parágrafo, porque é tão maravilhoso, é enorme, mas eu vou só ler um pedacinho aqui. Enfrentar desafios, perdas, obstáculos é inevitável para todos nós. Faz parte das provas que temos de enfrentar para atingir o nosso crescimento moral e intelectual. A dor nos humaniza, torna-nos humilde e fraterno em relação à dor do próximo e nos ensina a valorizar as coisas essenciais da vida.
as quais, na maioria das vezes, só damos valor quando perdemos. Não raras vezes, só damos valor. Não raras vezes é somente no leito de um hospital que aprendemos a valorizar a saúde. A miúde, somente damos valor à vida na iminência de perdê-la. Quantas vezes constatamos a importância de uma pessoa quando ela se vai do nosso convívio? Então, fica a reflexão aqui para que nós pensamos. O que a dor está nos ensinando? O que nós temos que aprender? Não questione com Deus por quê. Pergunte para quê. O que eu tenho que aprender? E vamos olhar em volta, que tem muitas coisas nos favorecendo. Não vamos ser aquele egoísta que só vê aquela coisinha, eu não tive isso, né? Fica choramingando por uma coisa tão pequena e esquece de olhar o bem que está à tua volta. Por exemplo, estamos aqui hoje. Todo mundo entrou andando, caminhando, sentou e está ouvindo, né? Então, eu agradeço muito a atenção, desejo a todos vocês um excelente retorno ao lar e uma excelente noite, que os benfeitores espirituais, os anjos de luz, possam estar acompanhando cada um, fortalecendo, e que na hora das orações dessa noite, antes de dormir, possa elevar o pensamento, pedindo a Jesus que amenize as dores do mundo. Que aonde houver uma dor, um lamento, um choro, que Jesus e a Nossa Senhora estejam de perto, acalentando esse irmãozinho. Que enquanto houver uma dor repercutindo na terra, essa dor nos pertence. Que sejamos fortes e tenhamos fé suficiente para superar todas as dores. Que Jesus abençoe a todos. Obrigada. Obrigada.